Capítulo 2 do livro de 1 Samuel diz assim: Então Anorou e disse: O meu coração se regozija no Senhor, o meu poder é exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto tenho me alegrado em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há fora de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, cessem as palavras arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus, que sabe todas as coisas, e ele pesa na balança todas as ações. Os arcos dos fortes foram quebrados, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos por pão se alugaram, e cessaram agora os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos adoeceu. O Senhor mata e ele dá a vida. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir dele. O Senhor empobrece e ele enriquece, abate e exalta. Ele levanta do pó o pobre e ao carente exalta do monturo, para sentá-lo entre os príncipes, e faz com que tenham por herança um trono de honra, porque os alicerces da terra são do Senhor, e ele assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios perecem em trevas, porque ninguém prevalecerá pela força. Diante do Senhor serão quebrantados os seus adversários, e sobre eles trovejará dos céus. O Senhor julgará os termos da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. E Eucana retornou para sua casa em Ramá, e o menino, Samuel, ministrava ao Senhor diante do sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli eram homens ímpios e não tinham o conhecimento do Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que quando alguém oferecia sacrifício, vinha o criado do sacerdote enquanto a carne estava a cozer, trazendo em sua mão um garfo de ferro de 3 dentes, e o introduzia na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou no pote, e tudo quanto tirava o garfo de ferro, o sacerdote tomava para si. Desta maneira, faziam a todo israelita que vinha a Siló. Do mesmo modo, antes de queimarem a gordura, vinha o criado do sacerdote e dizia o que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, mas crua. E então lhe respondia o varão: Queimem logo a gordura de hoje, e depois toma para ti tanto e quanto quiseres. E ele respondia: Não, mas agora a tens que dar de outra maneira, eu a tomarei por força. Era, pois, o pecado destes jovens muito grande diante do Senhor, porque os homens menosprezavam os sacrifícios do Senhor. E Samuel, mesmo sendo jovem, ministrava perante o Senhor, vestido de um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a trazia de ano em ano, quando subia com seu marido, para oferecer, como de costume, o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar daquilo que ela tem prestado ao Senhor. E voltavam para a sua casa. E visitou o Senhor a Ana, e ela concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas Eli era já muito velho, e ouviu tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel. E como se deitavam com as muitas mulheres que se ajuntavam à porta do tabernáculo do testemunho. E lhes disse: Por que fazeis estas coisas? Porque eu ouço de todo este povo o vosso mal proceder. Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que eu ouço, que fazeis pecar o povo do Senhor. Se pecar o homem contra um homem,
os juízes o julgarão. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e achando graça diante do Senhor e diante dos homens. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei eu claramente à casa de teu pai, quando estava em casa de Faraó? E eu o escolhi por meu sacerdote dentre todas as tribos de Israel, para que oferecesse sobre o meu altar e queimasse incenso, e trouxesse o éfode diante de mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste os meus sacrifícios e as minhas ofertas, que eu ordenei oferecer no tabernáculo, e honraste a teus filhos mais do que a mim, engordando-os do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu havia dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: Nunca faça eu tal coisa, porque eu honrarei os que me honram e me tiverem por desprezo, serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho em tua casa. E verás o inimigo no tabernáculo em lugar de todas as coisas boas que houvera de fazer bem a Israel. E em nenhum tempo haverá ancião em tua casa, e não cortarei a todo homem do meu altar, para que eu possa ter quem faça te murchar os olhos e encher o teu ânimo de dor. Mas toda a multidão da tua casa morrerá ao alcançar a idade varonil, e te será por isso, por sinal, o que acontecerá aos teus dois filhos, Ofne e Finéias, ambos morrerão num só dia. E eu suscitarei um sacerdote fiel para mim, que fará conforme o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará diante do meu ungido todos os dias. E será que o que tiver ficado em tua casa deverá prostrar-se diante dele por uma moeda de prata e um bocado de pão, dizendo-lhe: Rogo-te que me constituas em algum ministério, para que possa comer um bocado de pão. O capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, vai falar sobre a bênção do cântico de Ana. Ana, ela canta adorando e exaltando o Senhor. Ana, ela abençoa a vida dela, porque ela foi agraciada pelo Senhor. Ela foi bendita quando ela teve Samuel. E Ana, ela sabia o quão poderoso Deus era na vida dela, porque ela orou e Deus respondeu. Deus estava com ela e diante da sua dor, Deus respondeu. E diante disso, Samuel foi crescendo no conhecimento, estando ali no tabernáculo, servindo ao Senhor. Ele começa a observar o comportamento dos dois filhos de Eli e começa a ver que os dois filhos de Eli faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E diante disso, Eli, ele é alertado, porque o Senhor estava vendo tudo. E quando isso é relatado diante dos olhos de Samuel, há um julgamento celestial. E Deus, ele é poderoso, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E os filhos de Eli acreditavam que ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo tudo, tudo que eles estavam fazendo escondido. Então, quando foi relatado, quando aquilo foi revelado,
houve o julgamento dos filhos de Eli. E foi relatado que eles morreriam, porque o Senhor, Ele quer pessoas fiéis. Ele deseja e Ele busca pessoas que têm um compromisso com Ele, que são fiéis na sua casa e que fazem a obra de Deus com dignidade, com verdade, com honra, com gratidão e com responsabilidade. E a nossa responsabilidade é levar a palavra do Senhor. A nossa responsabilidade é viver em comunhão. A nossa responsabilidade é ensinar a palavra de Deus, é construir alicerces para a vinda do Messias, porque é o que nós esperamos, o que nós almejamos. E Ana, com aquele coração grato, ela louva e bendiz o Senhor. Que esse texto, essa mensagem, possa edificar a sua vida, o seu coração. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.